nossos corações. Amém? Glória a Deus. Amado. Boa noite, amada igreja. Amém. Eu saúdo a todos, saúdo a nossa vizinhança e principalmente as pessoas que nos ouvem com a paz do Senhor. Amém. Aleluia. Dizer que estou muito feliz por poder estar aqui e encontrar a minha amada irmã Josiane, serva do Deus Altíssimo. E sabemos de tudo que passou com ela, mas graças a Deus, seu filho encontra-se na glória, porque Deus é fiel. As dores só o Senhor pode curar, mas a alegria de saber que Ele está na glória não tem preço. E nada pode tirar essa certeza do teu coração. Eu creio nisso. Irmãos, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 9, versículo 35. Foi uma dificuldade para chegarmos aqui. Nosso cavalo de fogo acabou o fogo dele lá perto da ponte. Aí falei, vamos ter que voltar empurrando, né? Aí de repente Deus é tremendo. Aleluia. Eu que sou mecânico, né? Mecânico de não sei fazer nada, aí investi no negócio lá e deu certo. O Senhor tremendo. Graças a Deus chegamos aqui a tempo. Sempre há tempo. Amém, igreja? Diz assim a palavra do Senhor. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Aleluia. Glória a Deus. Meu Senhor, meu Deus, Pai de infinita bondade e misericórdia, derrama o teu Santo Espírito em nossos corações, para que possamos, Senhor, fazer a tua vontade. Envia-nos a nós, Senhor. Dá-nos entendimento para que possamos ir à seara e fazer a ceifa do Senhor. É isso que eu te peço, Senhor. Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Engraçado, eu estava esses dias vendo, eu sempre vejo, né? Todas as vezes que tem um show de algum famoso, as pessoas fazem loucuras, né? Principalmente os jovens, loucuras para ir naquele show, passam noites e noites na porta lá do tal estabelecimento, perdem até a vida. Pouco
tempo tivemos aí uma menina que o sonho louco da vida dela era estar naquele lugar com aquela menina e perdeu a sua vida por conta disso. E nós temos que orar para que o Senhor da seara envie ceifeiros, e esses ceifeiros não somos nós. Amém. Às vezes a gente está tão preocupado conosco e a gente não vê essas coisas acontecerem, porque as coisas, as promessas são feitas por pessoas que não têm temor, prometem coisas que Deus não falou. A gente está vendo muito aí as pessoas indo atrás, as igrejas cheias de pessoas atrás de promessas, porque as pessoas estão dizendo que você vai ter isso, que você vai ter aquilo, só coisas. Quando que em Mateus 6, 33, a gente tem ali que Jesus diz que buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Mas isso é segundo a vontade de Deus, porque não está escrito que o crente vai ser feliz nessa terra, ao contrário, está escrito que nós vamos sofrer, mas teremos abundância, que seja de fé, que a nossa abundância seja em fé. Por quê? Porque receberemos, se permanecermos fiéis, a vida abundante que Jesus nos prometeu. Porque em Gênesis 41, José está na prisão, está lá na prisão por nada, né? Inocente que ele foi a vida toda, mas foi parar na prisão. E de repente o faraó tem sonhos sequentes, sonha com vacas gordas e bonitas, depois sonha com vacas magras e feias, e as magras e feias devoram as gordas. Depois ele sonha com espigas formosas, cheias de vigor, e sonha com espigas magras, feias, que devoram as espigas boas. É assim na nossa vida. A gente tem coisas boas e a gente também tem coisas ruins que parecem com as coisas boas. Você vê que as vacas vêm do mesmo pasto, as espigas saem do mesmo pé de milho. E assim é na nossa vida. Como que a gente vai discernir essas coisas? A gente não vai conseguir discernir sem o Espírito Santo, sem orarmos, sem vigiarmos, sem entendermos que, gostaria que todos abrissem aí em 1 João, capítulo 2, versículo 25. Amém, igreja? Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 25. Amém? Vamos ler? Todos em alta voz? Podemos ler? 1 João, capítulo 2, versículo 25. Amém? Então vamos ler. Aleluia. Tem promessa melhor do que essa? Pode alguém vir fazer uma outra promessa que não seja essa? Pode alguém na terra declarar alguma coisa que não seja isso? Não. A promessa que Ele nos fez foi a vida eterna. Aleluia. Aqui tudo vai acabar. O que é bom, o que eu mais amo, o que eu mais desejo, mesmo que eu venha a ter, vai acabar aqui. Por isso que eu tenho que estar focado nisso que Jesus nos prometeu. Por quê? Porque o homem, quando te promete alguma coisa,
A gente está vendo aí processo de eleição, as pessoas foram contratadas para receber, e um montão de gente que perdeu não pagou, que ganhou não pagou, e as pessoas estão iradas, e na próxima eleição vão fazer a mesma coisa, e as pessoas vão continuar acreditando nessas coisas, por quê? Porque querem coisas. Então, para quem quer coisa, qualquer coisa basta. Aí você abre mão daquilo que realmente interessa, que é a vida eterna. Porque se não fosse assim, por que a gente está aqui num domingo chuvoso, com todas as dificuldades que a gente às vezes tem para vir, não é mesmo? Não é para ficar olhando um cara bonito assim igual a mim, com a voz estridente. Não. É por um cara poderoso, que a palavra diz que nem bonito ele era, que não tinha formosura, que os homens desprezavam, mas que levou sobre si todos os nossos pecados, olha, todos, até aqueles que a gente ainda vai fazer, ele levou. Por isso que é necessário que eu e você entendamos que é a vida eterna, e a gente tem que buscar isso enquanto é tempo, porque não adianta eu achar que, daqui a pouco, não, tem que ser a todo instante. Eu tenho que estar vigiando, porque a todo momento vai vir alguma coisa para me provar. E não vem da parte do diabo, pode ter certeza disso. Tudo que acontece de ruim na tua vida, não foi o diabo, não, são as provações mesmo que são necessárias. A gente passar por isso, por mais doloroso que seja, é a mão de Deus. Porque, a não ser que você saia da presença dele e busque outras coisas, mas se você continua crendo, porque nós temos o maior exemplo, o maior testemunho, que é o livro de Jó. O livro de Jó é onde eu busco forças para entender aquilo que Deus está fazendo na minha vida, e compreender que eu preciso, como servo, servir. Porque, como dizem em Lucas 17, no versículo 10, somos servos inúteis, porque só fizemos aquilo que nos foi mandado, e às vezes nem fazemos. Às vezes a gente tem preguiça, ou coloca o meu orgulho em primeiro lugar. Então eu preciso, para entrar na vida eterna, ser um servo do Senhor Jesus, buscar, saber que é necessário, para eu ir após Ele, negar-se a mim mesmo. Eu tenho que negar as minhas vontades, por mais difícil que seja, eu tenho que fazer isso todo dia, ali porque aos poucos você vai se dominando. É igual quando você tem que fazer uma dieta, evitar alguma coisa, um doce, por exemplo, que é uma coisa muito difícil, principalmente para mim, mas é necessário que eu faça isso, e você vai estar com ele ali diante de você. Eu, onde estou trabalhando, eu tenho no almoço um monte de refrigerante para beber. De início eu estava caindo dentro, isso estava me fazendo mal, porque eu estava saindo da minha dieta, daquilo que eu preciso. Aí foi necessário que a minha esposa me alertasse, aí eu, opa, calma, então o que eu faço? Na hora do meu almoço, vou lá, pego o meu alimento, na medida necessária que eu tenho que comer, ponho o meu suplemento, que foi me passado pela doutora, a aguinha, e nem olho para a cara do refrigerante, porque eu sei que se eu ficar olhando para ele, a casa cai, que é necessário que a gente desvie do mal, porque se eu for encarar o mal, ele vai me vencer. E no livro de Jó a gente aprende isso. Ele era íntegro, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Então precisamos, porque nós estamos vendo aí as pessoas indo para o inferno, ou seja, com predisposição infernal, porque ainda há tempo. A gente precisa pregar esse evangelho a toda criatura, mas é a criatura que está próximo de mim. Não adianta eu querer, vou pregar lá no Rio de Janeiro. Não, eu tenho tanta seara para poder colher aqui, tanta coisa para colher aqui, para buscar, tanto peixe para pescar,
tanta alma para evangelizar, mas primeiro eu preciso me evangelizar. Porque se eu não estiver ciente que Jesus tem que estar na minha vida, eu tenho que ser um exemplo daquilo que está aqui, não vai adiantar, porque você é escândalo conforme está tendo um monte aí. A gente está tendo exemplo de pessoas que poderiam estar abrindo a boca para falar da palavra do Senhor, está abrindo a boca para desejar maldição, discórdia. E a gente vê, Jesus ele foi tão incrível, porque quando ele esteve à frente de Pilatos, em momento algum ele ficou irado, não respondeu a nenhuma provocação, manteve-se calado, fiel àquilo que era o propósito dele na terra, que era servir, mostrar o Evangelho. Tanto que aqui diz, ele ia cidades, as aldeias, e naquela época era uma dificuldade para se ir locomover, mas ele ia na sinagoga deles, ou seja, ele ia na igreja dos outros, mas pregava o Evangelho do reino, fazia a vontade do Senhor, porque ele conhecia, era a palavra que nós temos hoje, essa oportunidade, e ainda temos o mais eficiente, que é o Espírito Santo em nós, porque todo mundo que está aqui recebeu o Espírito Santo. Então nós somos testemunhas desse Deus, desse Jesus, e Ele espera que a gente faça essa vontade. Às vezes eu fico tão preocupado com o que vai acontecer no amanhã, que esqueço que o amanhã pertence ao Senhor. Não adianta eu ficar preocupado com as coisas que vão vir, eu tenho que estar focado nas coisas que estão acontecendo agora, me alicerçar na palavra, na oração, para poder o quê? Viver esse Evangelho, para que as pessoas possam entender que há mudança na vida deles, se eles crerem. Mas eles têm que ver a mudança na tua vida, porque você tem que ser essa referência. Às vezes a gente fica preocupado, a igreja está vazia, porque a gente não está pescando, a gente não está buscando. A culpa não é do Evangelho, a culpa é de quem não está evangelizando. Às vezes eu perco a oportunidade de convidar um irmão para vir. Às vezes eu passo por muitas e muitas pessoas e não falo, pô, faz uma visita na nossa igreja. Uma coisa simples. Eu ouvi uma vez uma pessoa, né, um novo na igreja, aí o cara, e eu ali com aquela sede de conhecimento, aí o cara veio falar um monte de coisas para mim, em vez de edificar-me, falar palavras para me edificar, não, queria me diminuir. Aí eu perguntei para ele, quanto tempo você me conhece? Aí, há mais de 20 anos. Aí eu falei, quantas vezes você me convidou para vir na sua igreja? Nenhuma. Nenhuma. Então é necessário, porque a igreja é uma festa. A gente tem como primeiro milagre de Jesus, as bodas de Caná, né? Aí está lá, bodas de Caná, aí diz que Jesus e seus discípulos foram convidados para a festa. Jesus não invadiu a festa de ninguém, porém, acabou o vinho, aí Maria vira para ele e fala o quê? Eles não têm vinho. Aí ele fala, que tenho eu contigo, mulher? E até hoje as pessoas ainda não entenderam isso. Quando Jesus fala isso para ela, que me perdoem os nossos irmãos católicos, mas é esclarecendo que ele não veio para atender ninguém que não fosse o Pai. Então não adianta esse negócio de, peça à mãe que o filho atende. Não, é peça ao filho que ele atende. E a gente está vendo um monte de pessoas enganadas, e a gente tem às vezes, jeitinho para falar, mas não é ofender. A gente não saber alguma coisa, não é sinal que você é burro, não. É sinal que você ainda não compreendeu, porque ninguém sabe tudo, sabe? Agora é necessário que eu fale. As pessoas vão ficar às vezes achando que você quer desmerecer. Não é desmerecer, é um entendimento, sabe? E a palavra vai te dar o esclarecimento se você ler. Não adianta você buscar no livro de fulano, que fulano tem um estudo sobre isso. Legal o estudo que ele tem, maravilhoso. Eu vou ler, posso até ler, mas aquilo ali não me serve de regra, de entendimento para a palavra.
Que me perdoe quem age dessa maneira, mas eu, Fabão, prefiro ter o entendimento do Espírito Santo. Por isso que eu busco. Eu leio na palavra, eu fico vendo. A gente, quando vê essa passagem, Jesus é claro, ainda não é chegada a minha hora. Então não é você, não sou eu, nem mãe, nem pai que determina. É o Pai dele que está no céu. Aleluia. Aquele que o enviou. Porque o propósito que ele veio não foi para fazer vinho. Jesus não veio para dar vinho, ele não veio para fazer nada. Aí ele curava, por que ele curava? Para poder mostrar às pessoas o poder que há em nós, através do Espírito Santo. Tanto que ele diz, vão e façam mesmo. Farão coisas maiores do que essa. E a gente tem medo de fazer essas coisas, porque nós queremos o extraordinário. Todo mundo está preocupado com o incrível, a fumaça. Acabou esse tempo de a fumaça descer, porque ela já está no meio de nós. Aleluia. Em Lucas 17, versículo 21, 22, diz que o reino de Deus está dentro de nós. Amém. Se está dentro de nós, a gente não precisa buscá-lo ali nem ali, ele já está aqui, basta que eu o faça fluir, o deixe fluir. E para que ele flua, João 3,30, é necessário que eu diminua, ou seja, que eu dê espaço para esse Espírito Santo agir na minha vida e vai agir na vida do outro, porque é ele que convence. Não sou eu, não é ninguém, não é o Billy Graham foi um dos maiores pregadores, mas ele nunca disse que ele fez, não, ele sempre disse, é o poder do Espírito Santo, porque é assim, porque quando você se coloca à frente do Espírito Santo, acabou para você. Naquele grande dia, infelizmente, você vai ouvir aquelas palavras que eu acho que serão as mais terríveis que alguém pode ouvir. Não te conheço. Ah, mas eu preguei, eu fiz isso, eu cantei, eu pulei, eu rodei, eu curei. Ainda incorre nesse erro gravíssimo que eu fiz, quando na verdade nós não fazemos nada. É o Espírito Santo que faz, é Jesus que cura. Mas ele nos deu autoridade para curar em nome dele. Por isso que tem muito, às vezes tem um curandeiro ali que a pessoa cura, que Deus teve misericórdia daquela pessoa, deu a oportunidade dela ser curada. Porque ela pode muito bem levar para a glória dela, conforme levou os filhos de Jó. A mãe, a mulher de Jó sofreu? Claro que ela sofreu, eram os filhos dela. Mas ela sabia onde eles estavam. Tanto que, quando é restituído tudo para Jó, ele recebe 10 filhos daquela mulher. Aí, às vezes, eu sempre falo isso, às vezes eu fico imaginando, e os outros 10 já estão na glória, que é para onde todos nós precisamos ter o foco, a glória. E só tem um jeito de eu ir para a glória, que é Jesus, que é o caminho, que é a verdade, que é a vida. E eu preciso o quê? Que ele haja na minha vida. E ele só vai agir na minha vida se eu deixar. Porque se eu continuar sendo uma pessoa que faça dissensão entre um e outro, eu não vou chegar lá. É lamentável. Tem muita gente que está achando que é profeta. Irmão, todo aquele que fala da palavra do Senhor é profeta. Porque a profecia está aqui, ó. Eu não preciso. Tu vê pessoas aí, né, que são aqueles que o próprio Paulo já disse em Atos 20, ele é claro, ele diz que depois da partida dele, surgirão muitos, virão lobos, travestidos de pastores, que roubarão as ovelhas, que enganarão o povo, encherão de mentiras, e vão fazer o quê? Que muitos desviem. Aquele que não está focado na verdade, na palavra, na oração, ele vai ficar na dúvida, porque você vai ver sinais que você vai imaginar, é Deus, e não é. Eu lembro que eu já vi em muitos lugares, rapaz, esse homem é de Deus. Aí eu fico olhando, eu falo, rapaz, é de Deus, por quê? Tem a marca de Deus? A marca de Deus é o Espírito Santo. Aleluia. E você só vê nas atitudes. Porque uma coisa é você dentro da igreja, outra coisa é você no dia a dia.
É verdade, Deus. Uma coisa é quando você está louvando, uma coisa é quando você dá uma topada. O que sai da tua boca? Você consegue vigiar? Se sai glória ou aleluia? Então é isso. Uma hora quando alguém te... E aí você... É ali que o Senhor está te testando. Ele vai botar alguém ali para te espezinhar. E você, caramba, essa pessoa... Na quarta-feira eu falei sobre Evódia e Sintique. As duas, pelo que Paulo fala ali, as duas deviam... encostou, dá choque. Mas eram evangelistas. Eram mulheres de garra no Evangelho. Mas era necessário que elas aplicassem entre elas o Evangelho. E às vezes é o que está faltando muito para nós da igreja. A gente aplicar entre nós o Evangelho. O Evangelho de, primeiro o quê? Os domésticos da fé. A gente precisa cuidar um dos outros. Aleluia. Como que você está, meu irmão? Estou orando. Alguém está orando por você? A igreja ora uns pelos outros. Precisamos fazer isso. Para que a gente possa sair dessas portas e saber que estamos firmes na presença do Senhor e podemos pregar o Evangelho, e o inimigo não vai entrar na nossa frente, não haverá manifestação demoníaca diante de nós. Por quê? Porque o Senhor vai estar nos guardando. Amém. Porque eu sempre falo, o diabo não arromba a porta. Tem gente que fala, o diabo não arromba não, ele só entra na brecha que você abre. É verdade. Jesus bate na porta. Aí você tem por obrigação, quando alguém bate na porta, perguntar, quem é? Quem é? Aí Jesus vai dizer, sou eu. Se alguém abrir, eu entro, você é com ele. Pô, imagina a maravilha que é Jesus ceando contigo. E pode ter certeza, você já ceou com Jesus várias vezes. É que às vezes a gente não percebe Jesus na nossa presença, junto conosco. Às vezes as aflições do dia a dia nos afastam disso. Mas precisamos ter esse foco, que nós somos o quê? Esses ceifeiros que Jesus fala. Porque às vezes eu falo, rapaz, o que está faltando para você pregar o Evangelho? Só abrir a boca, só você dar o teu testemunho de vida. Às vezes sem abrir a boca você fala muito mais do que abrindo a boca. Mas é legal, sabe? A gente saber que existem pessoas cuidando da gente, orando por nós, e tem um Cristo que está sobre cada um de nós, sabe? Aquela coisa de você saber que por toda a tempestade que está passando, que a gente vai passar até o final dos tempos, mas no nosso barco tem Jesus. Aleluia. Que por mais que vai balançar, às vezes no balançado do barco, você se machuca aqui, se machuca lá, mas não tem problema, porque uma coisa é certa, toda tempestade um dia acaba. Verdade. A maior tempestade que já teve até hoje, eu gosto de falar isso porque eu acho tremendo, a maior tempestade foi o dilúvio, e ele acabou. E hoje, você e eu estamos em várias tempestades, mas com a certeza de que quem está conosco é Jesus. Aleluia. Sabe? Aquela coisa de você saber que, pô, tem hora que você fica assim, cara, eu acho que não vai dar. Aí tu fala, não, meu irmão, insiste, mais um pouquinho. Tem muitas, como é que diz aquele negócio? Rapaz, desenhos que fazem, né? Que botam um cara cavando, aí chega perto do tesouro, ele desiste. Está difícil. Às vezes nós somos assim. Uma vez eu falei até para o irmão nosso aqui, falei, rapaz, você está passando por tribulação? Todo mundo está passando na tribulação. Mas tem uma coisa incrível, é que quanto mais difícil fica, é porque está chegando próximo. Está chegando próximo. Agora, você precisa o quê? Suportar até que chegue o final, porque vai chegar, e essa vitória vai chegar. Essa vitória é o que nós lemos no versículo 25 de 1 João capítulo 2, a promessa que ele nos fez é a vida eterna, e está para mim e para você, e para os nossos, porque o que foi dito para aquele carcereiro, a gente não pode tirar isso do nosso coração. Crê, tu, e toda a sua casa será salva. Você tem que crer nisso, não pode ter dúvida. Às vezes a gente duvida, mas meu marido não vem. Crê tu, ser tu uma bênção.
Para ser bênção não é fácil. Abraão saiu do meio da parentela dele. Você acha que foi fácil para ele sair do meio da parentela dele? Obedecendo alguém que ele não conhecia. Por quê? Era um povo idólatra. A mesma coisa acontece com a gente. Mas a gente precisa ter um entendimento. Não vai acontecer na tua vida o que aconteceu na vida de Abraão. Pode ter certeza disso. Mas o que vai acontecer na tua vida é melhor do que aconteceu na vida de Abraão. Pode ter certeza também disso, porque o Espírito Santo está contigo. Jesus está contigo, no barco, caminhando lado a lado. Você não precisa pegar conselhos com ninguém antes de ter o joelho no chão, dobrado, e a palavra de Jesus no teu coração. Ter crendo. Virão muitos para tentar te desviar. Pode ter certeza, botar dúvida na tua cabeça, porque a artimanha do inimigo é essa, é a dúvida. Te mostrar aquilo que parece bonito. Para onde que ele levou Jesus? Para o alto do templo, ver toda aquela glória. Aí tu imagina o que ele não deve ter feito para aquela Jerusalém ter ficado, né? Os efeitos especiais. Mas ele sabia que aquilo ali para Jesus não ia fazer nada, mas para mim e para você pode fazer a diferença, se você não tiver essa certeza. Então eu tenho que ter essa certeza. Em quem você realmente crê? Em Jesus ou na dúvida? Ah, mas está sendo difícil. Mas não disse que seria fácil. Eu já vi testemunhos em conversas por aí. O irmão abandonou a igreja porque a mulher dele teve câncer e eles eram obreiros ali, fiéis, diáconos, tal. Então deixou porque teve uma doença. Aí eu fiquei assim, poxa, que tristeza, porque de repente perdeu a bênção por conta disso. Você teve uma doença? Quem é o médico dos médicos? Você não vai ter cura em outro lugar, porque o que realmente precisa ser curado é a sua alma, porque o seu corpo, por mais que você passe por todos os tratamentos, uma hora ele vai acabar, uma hora vai acabar, porque tem um tempo determinado para cada coisa aqui na terra. Agora, para a nossa vida, para o nosso espírito, tem a vida eterna, que é a promessa que Cristo nos fez. Então precisamos estar focados nisso. A gente não pode, claro que por tudo que a gente vai passando, né, a gente às vezes fica imaginando assim, o pior já passou. Não podemos estar focados nessa coisa de que o pior já passou. Eu tenho que estar sempre preparado para que o pior não me pegue. Porque quando vier o pior, eu tenho que estar focado no Evangelho, focado na minha fé. Pedir ao Senhor, Senhor, aumenta a minha fé. Porque é necessário ter fé. É a certeza das coisas que não se veem. Eu quero ver, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero tocar. Não. Quem tem que tocar em você é o Espírito Santo. É nisso que você tem que focar. Espírito Santo, toca no meu coração, transforma. Eu sou nova criatura, eu não posso ter coisas velhas, eu não posso estar com os adereços do Egito, porque como as vacas magras comeram as vacas gordas, José disse o que para o faraó? Que Deus botou no coração dele: nomeia um homem digno e justo para cuidar dos 7 anos que vão vir. E ele nomeou José governador e vários outros que cuidaram das cidades do Egito, onde se produziu o suficiente para manter o povo durante os 7 anos que viriam de escassez e ainda poder abastecer outras populações. Por isso que José pôde ter a sua família de volta, através da coisa mais importante, que é o perdão. Porque é incrível, né? De passar por tudo aquilo, sair da cadeia para o palácio e poder perdoar os seus irmãos, poder ter o seu pai, sua família ali, e ser um exemplo até hoje.
mas maior do que José, Jesus, é esse exemplo que nós temos que seguir. Por isso que Paulo diz: sede meus imitadores como sou de Jesus. Aí, hoje, eu e você não precisamos imitar Paulo. Aquele povo lá precisava, porque era Paulo que eles tinham ali. Eles não tinham os evangelhos. Nós hoje temos a Jesus. Nós hoje temos contato espiritual com Jesus. Então precisamos ser imitadores desse Cristo, obedecer, para que possamos ser sacrifício perfeito e agradável a Deus. Seja tu uma bênção. Seja pregador do Evangelho com a sua vida, porque a seara é grande, faltam ceifeiros. Pedir ao Senhor da seara que envie ceifeiros, e esses ceifeiros somos nós. E assim eu agradeço essa rica oportunidade. Com palmas louvamos ao Senhor. Que o Senhor possa nos abençoar nessa noite e por toda a nossa vida. Amém. Aleluia. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aleluia. Não